Hoje eu fiz algo que ninguém nunca tentou antes. Eu comprei 10 papagaios completamente diferentes, mas tem um detalhe que muda tudo. Um deles não é como os outros. Um deles pode estar escondendo algo que ninguém conseguiu explicar até hoje. E eu só vou descobrir qual é, no final. Mas tem um problema. Se eu errar, eu posso deixar passar algo que pode mudar tudo. Então fica comigo até o fim, porque o que aconteceu aqui, eu não estava preparado. Assim que os papagaios chegaram, eu percebi que nenhum deles era igual. Alguns eram calmos demais. Outros gritavam sem parar. Teve um que simplesmente me ignorou completamente. E teve um que ficou me olhando de um jeito estranho desde o primeiro segundo. Mas olhar não significa nada. Ainda não. Então eu decidi criar um teste simples. Eu precisava ver como cada um reagia a uma situação inesperada. Eu entrei no ambiente deles e deixei cair um objeto no chão de propósito. Um barulho alto. Repentino. A maioria voou assustada. Um ficou completamente parado. 2 começaram a gritar sem parar. Mas um deles não reagiu ao barulho. Ele reagiu a mim. Ele começou a me observar, como se estivesse esperando alguma coisa. Aquilo me deixou incomodado. Mas não era suficiente para tirar conclusões. Então eu fui pro próximo teste. Dessa vez, eu simulei uma situação de desconforto. Fingi que estava passando mal, me abaixei, respirei fundo, tentei parecer o mais real possível. Agora era hora de ver quem realmente reagia. Alguns papagaios simplesmente ignoraram. Outros ficaram agitados, mas sem direção. Teve um que saiu voando sem parar. Mas 2 deles chegaram mais perto. Um começou a fazer barulho, como se estivesse chamando a atenção. E o outro ficou em silêncio. Só me olhando. Sem desviar. Aquilo não parecia normal. Mas ainda eram 2. Eu precisava reduzir isso. Então comecei a eliminar. Os que não reagiram a nada estavam fora. Os que só faziam barulho sem direção também. Agora restavam 5. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Eu decidi mudar completamente o cenário. Levei todos para um ambiente diferente. Mais silencioso. Mais controlado. Sem distrações. E deixei algo escondido. Algo que nenhum deles deveria perceber facilmente. Se algum deles reagisse, não seria por acaso. Um por um, eles começaram a se movimentar. 2 ignoraram completamente. Um começou a brincar com o ambiente. Outro tentou voar e sair dali. Mas um deles foi direto para o ponto. Sem hesitar. Sem explorar. Direto. Aquilo me deu um arrepio. Mas eu ainda não podia confiar nisso. Porque poderia ser coincidência. Então eu repeti o teste. E ele fez de novo. No mesmo lugar. Sem erro. Agora eu tinha 3 finalistas. E eu precisava de um teste definitivo. Algo que não deixasse dúvida nenhuma. Foi quando eu decidi fazer o teste mais importante de todos. Eu trouxe uma situação real. Uma pessoa entrou no ambiente sem interagir com os papagaios. Ela não falou nada. Não fez nenhum movimento brusco. Mas ela estava nervosa. E eu queria ver quem perceberia isso. Os papagaios começaram a reagir de formas diferentes. Um ficou completamente indiferente. Outro começou a fazer barulho aleatório. Mais 2 focaram nela. Um começou a gritar sem parar. Mas o outro. O outro fez algo que ninguém estava esperando. Ele saiu do lugar onde estava. Foi até ela. E começou a insistir. Não era um grito comum. Não era aleatório. Era insistente. Direcionado.
Como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Naquele momento, todo mundo ficou em silêncio. Porque aquilo não parecia normal. Mas ainda tinha um último teste. O mais importante de todos. Eu precisava ter certeza. Então eu esperei. Sem ninguém saber. Sem avisar. Eu deixei uma situação acontecer naturalmente. Sem interferência. Sem encenação. E foi aí que tudo mudou. De repente, o papagaio começou a agir de novo. Mas dessa vez, foi diferente. Ele não estava reagindo a um teste. Ele estava reagindo antes de qualquer coisa acontecer. Ele começou a gritar. Se agitar. Insistir. Mesmo sem ninguém entender o motivo. E segundos depois, algo aconteceu. E naquele momento, todo mundo entendeu. Não era coincidência. Não era repetição. Não era treino. Era diferente. Entre os 10 papagaios, um deles não estava apenas reagindo. Ele estava percebendo antes. E foi aí que eu entendi o segredo. Ele não estava respondendo ao que via. Ele estava respondendo ao que estava prestes a acontecer. E isso mudou tudo. Se você chegou até aqui, comenta eu via porque poucas pessoas vão entender o que realmente aconteceu nesse vídeo. E se você quer ver mais experimentos como esse, onde a gente testa coisas que ninguém tem coragem de testar, se inscreve agora no canal. Porque o próximo vídeo vai ser ainda mais absurdo.